paz do Senhor, minha irmã e meu irmão, professores e superintendentes. Hoje eu quero falar com você, que faz parte desta grande agência de evangelização e ensino, que é a Escola Dominical. Meu nome é Verônica Araújo e venho com uma enorme alegria apresentar este conteúdo exclusivo da sua revista Lições Bíblicas Juvenis. Neste vídeo, a respeito do próximo trimestre desta revista e desta classe tão importantes no currículo de escola dominical. Aqui daremos uma olhada panorâmica na nossa revista. Estamos no terceiro trimestre de 2022. Oramos para que até aqui o seu trabalho esteja rendendo muitos bons frutos. A CPAD tem trabalhado para oferecer aos juvenis uma revista atual, sem perder a sua visão de ensinar temas bíblicos e práticos para esta faixa etária que está passando por mudanças físicas, pessoais e espirituais. O nosso trabalho é ajudar você, professor, a direcionar bem o seu aluno durante esta etapa, sobretudo durante a caminhada cristã dos juvenis. O tema deste trimestre é personagens marcantes da Bíblia. A nossa capa reflete o vigor da juventude, portanto, reflete o nosso público-alvo. Buscamos apresentar a história de homens e mulheres que, ainda jovens ou não, influenciaram a geração deles. Os exemplos reverberam até hoje, gerando inspiração e fé. Apresentamos personagens cujas histórias são marcantes, como exemplos para serem seguidos, e outros cujos exemplos não devem ser seguidos. Todo o conteúdo destas lições que estão chegando às suas mãos foi criteriosamente elaborado para atender com excelência às demandas dos seus alunos e também às suas, professor e professora, no âmbito da educação cristã pentecostal de valor. A proposta deste trimestre visa aprofundar o conhecimento bíblico dos alunos, extraindo de cada história lições práticas para o dia a dia dos juvenis. A ideia central deste trimestre é reforçar os preceitos básicos da fé cristã e valores essenciais demonstrados nas histórias bíblicas selecionadas. Tenho certeza de que as lições ajudarão no amadurecimento pessoal, nos relacionamentos e também como cristãos na igreja e na sociedade. Vamos conhecer a respeito do que cada lição irá falar e seus objetivos? Para isso, vamos ao sumário da revista. Lição 1. José, fiel até nas desventuras. Esta lição apresentará alguns destaques da história de José. Através deles, os juvenis deverão aprender sobre a importância dos sonhos pessoais e dos planos de Deus para cada um de nós, assim como sobre as características que aqueles que sonham precisam ter: fé, perseverança e resiliência. Lição 2. Miriam, disponibilidade apesar da idade. A história de Miriam tem destaque em diversos trechos bíblicos que são explorados na lição. Ela foi uma personagem atuante na história da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e também foi uma profetisa. Através desta lição, os juvenis devem conhecer sua trajetória e aprender acerca dos valores, como coragem, iniciativa, comunicação e confiança. Lição 3. As filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. A história das 5 filhas de Zelofeade ganha um destaque especial nas narrativas sobre a divisão da terra no tempo de Moisés. Elas procuraram a liderança, apresentando um apelo por justiça. A causa delas é levada ao Senhor e Ele atende ao pedido daquelas filhas. A história dessas mulheres destaca a importância de uma atitude sábia e de uma comunicação assertiva. Através do exemplo delas,
os juvenis deverão aprender também sobre o zelo de Deus por justiça, pois ele ouve o clamor dos injustiçados e vulneráveis. Lição 4. Josué, o valor do discipulado. No Pentateuco, há diversas histórias com a participação de Josué. Através delas, podemos observar seu compromisso com Deus através do seu serviço sob a liderança de Moisés. Em Josué, vemos um modelo de líder forte e comprometido com a palavra de Deus. Assim, nesta lição, os alunos deverão aprender a importância do discipulado para a formação espiritual e para o desenvolvimento de uma liderança forte e fiel a Deus. Lição 5. Sansão. O livre-arbítrio no plano divino. As narrativas sobre Sansão encontram-se entre os capítulos 13 e 16 de Juízes. Conhecemos os seus grandes feitos e a sua derrota. Em Sansão, vemos um líder escolhido por Deus que vive uma vida cheia de contradições. Através desta narrativa, os alunos deverão aprender o princípio do livre-arbítrio, o poder das escolhas e suas consequências. Saber fazer o bom uso do livre-arbítrio que temos é um dos focos que esta lição trará. Lição 6. Samuel. Privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Samuel nasceu como fruto de oração e cresceu recebendo uma educação sacerdotal. Ainda na juventude, aprendeu a ouvir e discernir a voz do Senhor e recebeu uma tríplice vocação: juiz, sacerdote e profeta. Ele foi ativo durante a sua vida e serviu ao povo e nomeou 2 reis. Nesta lição, os alunos aprenderão sobre vocações ministeriais e como eles poderão fazer a diferença em sua geração. Lição 7. Jonatas, o valor da lealdade. Jonatas é um grande exemplo para os jovens, principalmente no que tange à lealdade. Ele era filho de Saul, herdeiro do trono e um guerreiro com grandes vitórias. Ao decorrer do tempo, constrói uma forte amizade com Davi e discerne bem a vontade de Deus. Ele não será rei. Nesta lição, os alunos deverão conhecer a história de Jonatas e aprender que na vida a amizade vale mais do que títulos, pois existem valores que são inegociáveis e sobre o princípio da lealdade. Lição 8. Abisalão. O alto preço da vingança. Abisalão, filho de Davi, tem uma trajetória marcada por calamidades e crimes. Ele matou seu irmão Amon por ter violado sua irmã Tamar. Depois disso, torna-se fugitivo. Algum tempo depois, retorna e organiza uma revolta para tomar o trono de Davi. Ele viola as concubinas do pai publicamente, como cumprimento da profecia de Natã contra Davi. Morre durante a guerra enquanto buscava usurpar o trono de seu pai. Nesta lição, os juvenis aprenderão sobre a importância de um bom caráter e sobre as desgraças que podem acompanhar o ressentimento e o desejo por vingança. Definitivamente, Abisalão é um exemplo a não ser seguido. Lição 9. Esther. De exilada rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Hadassah, o nome hebraico de Esther, é uma menina órfã que cresceu no cativeiro. Ela aprendeu a fé no Deus de Israel com o seu primo Mardoqueu, mesmo vivendo em uma terra idólatra. Sua história é transformada a partir de uma oportunidade. Ela torna-se rainha. Entretanto, sua maior realização foi ser o instrumento de Deus em um processo de livramento de todo o povo judeu. Com sua história, os juvenis poderão aprender sobre gestão de oportunidade, compromisso com o próximo, crescimento pessoal, fidelidade a Deus e senso de propósito. Lição 10. Maria. O que responder ao chamado de Deus?
Há diversos relatos sobre Maria, mãe de Jesus, nos evangelhos. Ela era uma jovem noiva quando conheceu o plano de Deus para a sua vida. Maria foi escolhida como agente de Deus para o cumprimento da maior promessa bíblica, o nascimento do Messias. Na jornada dessa jovem, vemos que viver a vontade de Deus não nos isenta de dificuldades ou conflitos. Através da vida de Maria, os juvenis poderão aprender sobre a íntima relação entre o chamado de Deus e uma vida de fé. Porém, o maior ensinamento que os juvenis podem extrair desta lição é a disponibilidade para as coisas espirituais. Maria estava disponível quando Deus precisava de alguém para cumprir o seu propósito divino. Lição 11. O jovem rico. A proposta do reino de Deus. Neste episódio que está registrado nos relatos da vida de Jesus, vemos um diálogo com um jovem anônimo sobre a vida eterna. Apesar do seu nome não ser revelado, a importância dada ao teor dessa conversa é alta, pois o relato é repetido em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nesta lição, os juvenis poderão aprender sobre os valores do reino de Deus, sobre a abnegação e desprendimento exigidos dos cristãos e sobre a importância de uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Lição 12. João Marcos, a importância de aprender com os erros. João Marcos é filho de Maria, proprietária da casa onde os cristãos se reuniam para orar. Ele acompanhou Paulo e Barnabé em algumas etapas de uma viagem missionária. Sua história é marcada pela mentoria de Barnabé, que não o descartou como preferia Paulo por motivos que o apóstolo tinha. Ao longo do tempo, João Marcos se tornou um grande cooperador da igreja primitiva. Nesta lição, os alunos poderão aprender o valor do discipulado para o crescimento e amadurecimento espiritual. E também que a jornada cristã de uma pessoa não é definida por erros iniciais, mas pelo processo de aprendizado e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Lição 13. Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo foi um jovem e líder na igreja primitiva. Ele é amplamente citado em Atos e nas epístolas paulinas. Mesmo tendo um pai grego, ele cresceu em Cristo mediante os ensinamentos de sua mãe e avó. Ele foi um grande auxiliador do ministério de Paulo e tornou-se um obreiro influente. Seu exemplo reverbera até os dias de hoje. Através da sua vida, os juvenis deverão aprender sobre os desafios de uma vocação ministerial. Gostou do conteúdo? Temos certeza de que vai impactar positivamente a vida dos seus alunos. E agora, chamo a sua atenção para a lição 4. O personagem é Josué. O momento é quando ele demonstra admiração e respeito pelo líder Moisés. Portanto, a lição é clara. Para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da vida, devemos respeitar e dar o devido valor aos nossos líderes, especialmente aqueles que exercem autoridade espiritual sobre nós. Na lição 10, a personagem é Maria, mãe de Jesus. Ela tem grandes lições a nos oferecer. Partindo do título, questione a seus alunos o que responder ao chamado de Deus. Leve-os a refletir e buscar uma resposta objetiva a esse questionamento. Todavia, enfatize a disponibilidade de Maria em fazer o que precisava ser feito. Coloque-se à disposição para fazer a obra de Deus. A última lição da nossa revista traz como personagem um jovem, Timóteo. O ministério dele começou bem cedo. O bom testemunho foi uma marca da vida dele. Essa lição reforça a necessidade do cristão dar bom testemunho em todo o tempo.
e não se envergonhar pelo fato de ser bem jovem e já estar fazendo a obra que Deus chamou a realizar. Finalizamos aqui a apresentação de lições bíblicas juvenis deste trimestre. Oramos para que o seu trabalho durante este período renda frutos e frutos que permaneçam. Que seus alunos sejam abençoados com essas preciosas lições. Que eles sintam o desejo de influenciar esta sociedade de forma positiva, através de um testemunho cristão genuíno. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o próximo trimestre.